meus amigos e minhas amigas, que prazer imenso estarmos de volta, juntos aqui através do nosso programa, o podcast da cidade, o Faxinal Pode Mais, pelo nosso canal do YouTube, todas as quintas-feiras. E hoje, nesta quinta-feira, nós estamos de volta com o nosso convidado especial, mais do que especial, e um tema bastante importante que a gente vai tratar com certeza aqui no desenvolver de nossa fala. Está comigo o nosso delegado de polícia da cidade de Faxinal, e que atende a microrregião também, incorporada pela delegacia de Faxinal, e que vai bater um papo conosco. Doutor Ricardo Mendes, tudo bem? Como vai? É um prazer tê-lo conosco aqui, doutor. Na verdade é uma honra, Adilson, poder participar e poder aí bater um papo sobre o trabalho, né, sobre falar sobre a segurança pública aí da nossa região. Vai ser uma grande honra. Doutor, antes de mais nada, assim, claro, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui, eu queria que o senhor contasse um pouco sobre a sua história, né? Uhum. Esse começo todo com a sua vida, da onde o senhor não é de Faxinal, o senhor é de Faxinal por adoção, a gente sabe disso. E até já cidadão honorário de Faxinal. Uhum. Mas assim, a sua origem, como é que o senhor começou? Qual foi o seu interesse pela área de segurança, né? Uhum. A gente sabe que o senhor atuou como policial militar, depois como policial rodoviário federal, até chegar aos dias de hoje como delegado de polícia. Uhum. Como é que se deu esse trajeto até as pessoas que vão acompanhar, os jovens aí, para ver como é que funciona, como é que é a carreira de um cidadão que busca aí a segurança pública e desempenhar a sua função nessa área, doutor? Uhum. Assim, Adilson, na verdade, desde criança, né, a gente brincava lá na minha cidade, Porecatu, né, sou natural de lá, e lá nós brincávamos de polícia e bandido, né, eu sempre gostava de ser o policial da história. E aí, nisso foi criando aquele interesse, né? Mas assim, nada muito sério. E aí, com o passar do tempo, né? A gente terminei o segundo grau, né? Que hoje em dia é o ensino médio, né? Que se chama. Comecei a trabalhar e aí trabalhava lá num supermercado, trabalhei como açougueiro, né? Açougueiro. Trabalhei 6 anos, então a gente entende ali um pouquinho dos cortes de carne. Dos cortes de carne. E aí me lembro como se fosse hoje, né? Chegou um amigo, né, policial militar lá, ele falou a respeito de um concurso, né, para a Polícia Militar, isso no ano de 98, e aí isso me chamou a atenção, né? Eu comecei a ventilar a possibilidade, né, de assumir um cargo, né, e melhorar de vida, até porque naquela época lá a situação era bem difícil, né? A gente ganhava, o salário era bem baixo, não tinha perspectiva de fazer um curso superior, né? A situação estava bem complicada. E aí tinha concluído o segundo grau? Isso, já tinha. Eu concluí o segundo grau em 96, né? E aí esse concurso foi em 98. Foi na cidade de Londrina, fomos lá. Foi até engraçado, no dia que a gente foi fazer a prova lá, o concurso, nós saímos 3 da manhã, lá de Porecatu para Londrina. E no meio do percurso lá, rapaz, quebrou o veículo. Nossa. Quebrou o veículo, eu falei, acho que não era para ser. Mas aí o motorista mexe aqui, aí uma boa alma parou lá, nos socorreu. Resumo da ópera, conseguimos chegar lá, tinha que estar às 7 horas da manhã, lá em Londrina. Conseguimos chegar no horário, eu fiz a prova, né, assim como os meus amigos lá, e aí o resultado foi positivo, né? Passei no concurso na primeira etapa, né? Eram 2.000 candidatos, né? Eu passei em 20º alguma coisa lá, e aí falei, acendeu aquela luzinha, né? Na sequência do concurso, como eram várias etapas, infelizmente eu não estava preparado, acabei reprovando nas etapas seguintes, e aí deixei, né, esse concurso acabou não dando certo, mas pelo menos já criou aquela esperança, né? Tomou gosto pela coisa. Já tomei gosto. Fiz um concurso e tal, né? Eu já estava, na verdade, eu já até me achava meio policial, só por ter passado na primeira etapa, mas aí, por fim, na sequência, esperei por 3 anos, né? Novamente, de 98 até 2001, que aí foi quando abriu um novo concurso em Curitiba.
E aí nós obtivemos êxito nesse concurso, foi um concurso bem concorrido, né? Deu muitos candidatos. E aí eu fiz meu curso de formação lá no 13º Batalhão, ali no bairro Novo Mundo, em Curitiba. E aí iniciei minha carreira aí na área de segurança. E aí, concomitantemente com o exercício do cargo de policial militar, eu comecei a fazer uma preparação para os vestibulares, né? Que aí eu despertou a vontade, né, de fazer uma faculdade e aí galgar outros postos, né? Conseguir aí uma condição, uma posição melhor na carreira, né? Isso morando em Curitiba já. Já morando em Curitiba. Saiu do calor de Porecatu e foi pro frio de Curitiba. Exatamente. Saí com a malinha, sem lugar para ficar, sem nada. Não tinha parente, não tinha nenhum apoio. Viemos eu e um colega lá da cidade de Florestópolis, que também foi aprovado, né? Hoje ele trabalha aqui em Londrina, no Choque Canil. Nós fomos para Curitiba, assim, vamos dizer assim, sem eira nem beira, né? Chegamos aqui, chegamos em Curitiba, começamos ali fazer contatos, conhecer as pessoas, e aí conseguimos ali nos reunimos ali em alguns candidatos, né, que iam fazer o curso de formação, né, alugamos uma casa e aí uma república. Isso, popular, foram alguns anos ali naquele local, mas assim, foi uma experiência muito gratificante, aprendi bastante, né? Qual o tempo de curso de formação de um policial militar? Então, naquela época nós foram 7 meses, né? 7 meses. 7 meses. Hoje me parece que é até um prazo maior, né? Às vezes chega a 1 ano, né? Ou às vezes até um pouquinho mais. Mas naquela época lá foram 7 meses. Aprendi bastante, devo muito à instituição, né? Polícia Militar, em que pese hoje já sou civil, né? Mas mas a formação nisso foi na militar. Exatamente, é co-irmã, né? Sim, então, claro. assim, eu devo muito, consegui fazer minha faculdade justamente decorrente desse primeiro apoio, né? Esse primeiro cargo público da minha vida, né? E aí me proporcionou poder pagar um cursinho e aí começar aí minha vida aí nos concursos de cursinho, né, de vestibular para conseguir aí fazer uma faculdade. Mas começou a atuar efetivamente no trabalho como policial militar em Curitiba, na capital lá, né? A atuação efetiva. Isso, exatamente, né? Minha primeira unidade foi a primeira companhia, que era ali no bairro Portão, né? A companhia era dentro do batalhão. E aí a parte que a gente era responsável era a região do bairro ali, Xaxim, Capão Raso, Novo Mundo, né? A parte sul ali da cidade. Isso em que ano que foi? Foi em 2001. Olha, um ano em Curitiba, que eu me lembro muito bem, que era um ano que muita gente estava chegando. Então, ali ainda não era muito formado, né, a região. E os conflitos eram bastantes, hein? Acho que até hoje essa região não é da região muito tranquila, não, hein? Isso, exatamente. Lá a região lá é extremamente violenta, né? O índice na época lá dava muitos problemas, né? Então, assim, necessitava assim, do efetivo muito grande, tanto que na sequência parece que já, se não me engano, 2 anos depois já veio outros concursos e tal, face essa necessidade aí que tinha lá na nossa região. Mas daí começou a estudar para fazer faculdade. Isso. E já estava casado, com família? Como é que tá? Não, ainda não. Estava morando na República e comecei a fazer os cursinhos pré-vestibulares, né? Ah, entendi. Comecei ali, foram 5 anos, né? 5 anos 5 anos de praticamente uma faculdade, né? Fazendo cursinho pré-vestibular, até que eu consegui obter êxito aí no 5º ano de preparação. Fiz vários cursinhos diferentes lá na cidade, e aí consegui, no último ano, obter êxito aí em várias instituições, né? 3 instituições públicas, e aí consegui também uma bolsa do ProUni, né? Pela PUC, lá de Curitiba, e fiz meu curso de Direito lá na Universidade Federal. Olha, isso serve como exemplo, hein? Tem muita gente que fala, fiz o vestibular esse ano e não consegui, vou desistir, estudei demais. O Dr. Ricardo fez 5 vezes, em 5 anos, e conseguiu a Universidade Federal do Paraná, que é referência no curso de Direito. É centenária a faculdade, né?
que fica ali na Praça Santos Andrade, no centrão de Curitiba. Mas que legal, e daí concluiu o curso de Direito? Isso, exatamente. Foram 5 anos, 5 né? anos. Uma grande honra poder estudar lá naquela instituição. E ao final, na verdade, assim, eu me casei no primeiro ano da faculdade, né? No primeiro ano da faculdade eu já me casei. E aí, ao longo da graduação, eu já fiz alguns planos, né? Que a ideia era, assim que terminar o curso da faculdade, iniciar ali uma preparação para fazer concursos, né? Até porque os cursos eram... Até porque os concursos eram de um nível muito alto, né? Entendi. E aí a gente precisava fazer uma preparação mais intensa, né? E eu fiz esse planejamento, só que aquele negócio, né? A gente faz um plano, Deus faz outro, sim, né? Aí claro. minha filha nasceu no final da minha faculdade. Inclusive eu nem pude participar do meu baile de formatura, porque eu fiquei 5 anos, né? A gente faz aquela contribuição e tal, planeja lá o baile. Eu não pude participar porque minha esposa tinha uma gestação de risco. E aí o médico disse que ela não poderia participar ali do evento, e aí eu não quis participar sozinho. Por mais que foram 5 anos esperando ali. Mas tinha aquele momento também, a filha, aí eu por fim eu não participei desse baile de formatura. Não me arrependo, né? Porque meus filhos são tudo para mim. Claro, né? família. Então, exatamente. E aí a gente acabou não participando, mas aquele ano seguinte ali eu comecei a fazer uma preparação para os concursos, né? Foi uma preparação aí durante alguns anos, até que a gente em 2013 eu obtive êxito em 2 grandes concursos, né? Da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil aqui do Estado do Paraná. Mas conta um detalhe, doutor, que a gente conversava em outro momento, que serve como exemplo também para você que está nos assistindo aí, jovem, né? E que às vezes acha que as coisas estão difíceis. O doutor atuava como policial, daí pegou uma licença e ajudava a cuidar da criança e estudava, né, doutor? E para a esposa trabalhar também, é isso? Isso, exatamente. Eu peguei na Polícia Militar, a cada 10 anos você tem direito a uma licença, né, de 6 meses. E aí, como minha esposa precisava voltar a trabalhar, eu fiquei cuidando da nenê, né? Ela ia trabalhar, e aí eu ficava com a criança, mas concomitantemente com os cuidados da criança ali, eu vou estudando, né? Lógico, com as limitações de cuidar de um recém-nascido, né? Claro. Que, né, o trabalho é imenso, mas assim, mesmo assim, foi lá, colocava minha filha no bebê conforto, nenhuma mesa como essa aqui, colocava ela ao meu lado, e aí a hora que ela dormia, eu conseguia estudar um pouco. Aí acordava, ia lá, cuidava, a hora que dormia, voltava a estudar, e assim foi durante vários anos. Quantos anos para passar no concurso de estudo? Tirando o tempo de faculdade, né? Que foram 5 de faculdade, e aí foram mais 4 anos. 4 anos ali estudando. Se dedicando, correndo atrás. A gente abre mão, né, Adilson? Tem que abrir mão. Porque aí, né, você para obter um determinado objetivo, você tem que... O que vai fazer você obter o êxito ou não vai ser a medida do seu sacrifício, né? E aí eu deixei de lado algumas coisas para hoje, né, conseguir estar onde eu estou, né, exercer o cargo. Estabilidade, onde que pensa na família, né, na carreira que você já almejava, né, doutor? E daí conseguiu passar Polícia Rodoviária Federal e para o concurso de delegado. Isso, exatamente. Foi no ano de 2013, né? 2013, aí deu certo. Só que o concurso da Polícia Civil ele demorou um pouquinho mais a caminhar, né? E aí, enquanto isso, da Polícia Rodoviária Federal já chamou no ano seguinte, 2014. Nós fizemos um curso de formação lá, 93 dias, na região lá de Santa Catarina, em que pese lá ser uma região muito bonita, mas o tempo era praticamente 100% para o estudo, né? Eu estudava o dia inteiro, às vezes à tarde, à noite, então era dedicação exclusiva. E a família em Curitiba? E minha família em Curitiba. Fiquei longe da minha filha e da minha esposa. Fiquei lá bastante tempo longe delas, né? Então, assim, os sacrifícios foram muitos, né? E aí, depois, ao final dos 93 dias, a gente concluiu o curso com êxito, né?
nós fomos nomeados, e aí eu fui, recebi, né, a notícia da nomeação e fui lotado na cidade de Sorriso, Mato Grosso do Sul. Para quem morava em Curitiba, para Sorriso, né, 2.000 e poucos quilômetros, né? É logo ali, né? Então, porque policial rodoviário federal pode ser assim, realocado para qualquer cidade do Brasil, né? Sim, exatamente. Assim? Isso, exatamente. Tanto que eu tive vários colegas desse meu concurso que eles foram lotados no Acre, Roraima, né, Amapá, então assim, em Amazonas, Pará. Então assim, um cargo de natureza federal, né, você pode ir para vários cantos do país. Mas assim, eu gostei, foi uma experiência muito boa, aprendi bastante, desde o curso de formação, o próprio pessoal lá da instituição Polícia Rodoviária Federal, né, o pessoal muito sério, muito técnico no trabalho, né, aprendi bastante, né, com assim, o know-how da instituição, principalmente da repressão ao tráfico de drogas, eu aprendi bastante lá com eles, né? Então, assim, foi bom, foi uma experiência aí excepcional, só que, assim, não tem nada melhor quando você volta para o teu estado. Ah, não tenha dúvida. Mas olha a bagagem, né, doutor? Policial militar no trabalho ostensivo aqui, no Paraná. Depois policial rodoviário federal, que faz um trabalho ostensivo também, mas pelas rodovias. Isso, exatamente. A região de fronteira, Sorriso não é, né? Mas o Mato Grosso tem esse trânsito ali todo, né? Que é tido como um estado que tem um corredor ali, tráfico de entorpecentes, enfim, pelo menos o que se noticia. Então, essa bagagem toda daí estava na esperança do concurso, como diz o outro, vingar, né? Acontecer efetivamente delegado, né? Poder assumir, né? Exatamente, né? Aguardei ao longo dos anos aí de 2015, e aí finalmente no ano de 2016, em janeiro, a gente recebeu aquela notícia, a tão almejada notícia, né, para quem vive aí nos concursos, né, de que o governo do estado iria fazer a nomeação ali de mais uma turma de delegados, né? Desse concurso que eu fiz, teve uma primeira turma e eu fui da segunda turma. E aí, isso aí, nossa, a gente sente uma emoção tão grande depois de tantas batalhas, né? E aí, a hora que recebi essa informação, aí vamos retornar, né? Voltar para o estado, né? Da família. Para perto da família, né? Eu fiquei um tempo afastado, né? Sem ver meus pais, porque era muito longe, né? E muito caro, né? O deslocamento, né? Então, a gente, quando teve essa notícia, foi assim maravilhoso, né? Poder voltar para o estado da gente. Não tem nada como essa terra cor vermelha aqui, nossa, aqui, não tem. A hora que você vê esse aqui é espetacular. O Mato Grosso tem aquele chão bonito, aquela fertilidade toda, mas com todo respeito aos mato-grossenses, catarinenses, enfim, por onde o senhor passou, mas o Paraná é o Paraná. O Paraná, exatamente. Eu tenho orgulho desse estado e gosto muito. E adoro ser pé vermelho também, né, como nós somos. Mas, doutor, assim, para as pessoas entenderem até também quem busca, às vezes, está pensando aí, né, em fazer concurso para delegado. Não é fácil, viu? A vida de estudante tem que ser dedicado. Mas, enfim, quando daí foi chamado, como é que funciona? O senhor é nomeado e depois tem a escola da polícia também? Qual que é esse período até poder chegar a atuar efetivamente? Assim que você é nomeado, né, para aquele cargo, você passa por uma junta médica, né, do governo do estado do Paraná. Após você ser aprovado por essa junta médica, você começa o curso de formação profissional. Curso de formação profissional, assim como qualquer concurso na área de segurança, né, para qualquer tipo de cargo, você precisa fazer esse curso para você aprender, né, a parte técnico policial, né, aprender a utilizar armamento, aprender a fazer uma abordagem, aspectos legais, né, saber qual que vai ser, como que você vai desempenhar as suas atividades. E aí, ao longo
No caso aqui do estado do Paraná, né, quando eu fiz o de delegado, foram 3 meses também, a semelhança do que aconteceu na Polícia Rodoviária Federal, né? Foram 3 meses. E em Curitiba? Em Curitiba, exatamente. De volta para Curitiba? De volta para Curitiba. Mas daí né? já estava com aquela luz na caminhada, dizendo agora eu consegui o que eu queria, né? Exatamente. Que aquela legal. satisfação ao chegar lá na escola. A Polícia Civil tem uma escola, né? Escola Superior de Polícia, onde são feitos todos os cursos da Polícia Civil, de todos os cargos, né? Hoje na polícia nós temos basicamente aí 4 cargos apenas. Então, assim, quem é aprovado vai fazer um curso de formação de algum cargo da Polícia Civil vai passar necessariamente ali pela escola, tal como era desde, né, muitos anos atrás, né? Sempre foi ali naquela mesma instituição. E assim, é muito bom. O tempo de escola é o melhor tempo da polícia. Sim, eu passei por três escolas, né? 3 cursos de formação. Olha a bagagem que eu falava há pouco. Exatamente. E aí, assim, mas o terceiro teve um sabor todo especial, né? A gente é o que fecha o ciclo de estudo, né? Exatamente. O ciclo do que você almejava para você pessoalmente, já pensando na carreira, pensando na família, né? Que daí poderia se estabelecer no seu estado, enfim, bacana. Depois disso, doutor, aí é feita a formação, né, na escola. Isso. E daí é designado para um local. Isso, exatamente. Nós fomos... a minha primeira lotação, né, foi a cidade de Grandes Rios, né, uma honra ter sido delegado, ter a primeira lotação lá. E, inclusive, ainda sou o delegado lá, né, desde 2016. Substituí o doutor Silvio, né, que era o delegado responsável pelas 2 unidades em 2016. Assumi, e aí o doutor Silvio permaneceu somente em Faxinal. Eu fiquei lá 3 anos, lá em Grandes Rios, né, servindo a população ali de Rosário, Rio Branco, né, que fazem parte da comarca, né, de Grandes Rios. Que né? faz parte ali da comarca ali de Grandes Rios, né, e aí em 2019, o doutor Silvio foi para Londrina, aí eu passei a assumir as 2 unidades, né? Tanto a 53 DRP, Faxinal, né? Sim. E também a Delegacia de Grandes Rios. Aí desde 2019 eu estou lá, né? Com a mesma equipe. A gente procura aí a cada dia desempenhar o melhor trabalho possível, né? A gente tenta, em que pese as dificuldades, mas a gente tem que fazer uma ressalva. A polícia melhorou muito nesses últimos anos, assim. A Polícia Civil, que tem 170 anos de existência, e nesses últimos praticamente 6 anos, ela mudou totalmente o seu perfil, tanto de recurso quanto de o próprio funcionamento da instituição. A administração é excepcional. A gente conversa com policiais mais antigos e, assim, a época que a Polícia Civil era responsável pela custódia de presos, foi um período muito complicado, né, da história da Polícia Civil, mas hoje em dia... Isso mudou bastante? Mudou bastante. Essa administração, né, essa abrangência, por exemplo, o governador queria implantar sempre a abrangência do atendimento dos policiais penais, enfim, de todos que pudessem, o DEPEN, né, o Departamento de Polícia Penal, aí poder atender e fazer com que esse trabalho que era feito pelo policial civil, né, pelo delegado. Eu me lembro que, assim, pelo rádio, a gente sempre com as notícias, o pessoal falava assim, poxa vida, o delegado está lá, ó, sendo babá de presos. Não tinha essa fala? Tinha. E, então, isso tudo melhorou bastante, doutor? As coisas caminharam para a melhora? Graças a Deus, assim, melhorou assim. Tem algo a melhorar ainda, óbvio, claro, que a população sempre merece sempre o melhor. Mas, assim, o fato da gente não ser mais responsável com custódia de preso, nós podermos nos dedicar exclusivamente ao nosso trabalho de polícia judiciária, né? Isso aí faz com que a gente consiga ganhar uma qualidade no desempenho do trabalho, consiga atender melhor o cidadão. Porque, só para contar uma situação que eu tive ontem, Adilson. Sim. Uma senhora, ela foi 2 vezes na delegacia lá tentar falar comigo, sabe? E aí, às vezes eu estava em Grandes Rios, eu estava em diligência, alguma coisa, eu não estava. E aí, na terceira vez que ela foi lá, ela
disse para mim que saiu da casa dela, foi para o médico às 4 da manhã, depois voltou e ficou me aguardando. Ele falou, não, eu só vou sair daqui a hora que o delegado vier me atender e tal. Eu estava numa diligência, ela aguardou. Cara, ela aguardou. E eu, assim, eu atendo todas as pessoas lá, eu não tenho horário para... só posso atender até... Não tem nada disso, a gente está ali para servir, independentemente do horário. Aí essa senhora ficou ali aguardando. Aí, assim, tive a honra ali, prestei ali as orientações, conversei com ela, né? Então, assim, a população, e segundo ela me disse, ela mora mais de 50 anos em Faxinal. E ela, assim, ela falou, não, eu fiquei aguardando, queria conversar com o senhor. E aí eu fiquei ali, dei as orientações, conversei com ela. Ela saiu agradecida, né, daquela conversa. Ou seja, a gente está ali para atender o cidadão. A gente não sabe qual que é a demanda que vai vir, mas a gente tem que estar ali sempre disponível, né, para que a gente possa fazer esse tipo de atendimento. E você vê, e a senhora, mesmo com todo o cansaço, que ela dava para ver o semblante dela, assim, estava cansada, mas ela, por confiar no nosso trabalho, porque se a pessoa não confia, para que ela vai ficar lá esperando? E olha, né? vou te dizer, doutor, eu recebi ela na rádio, depois do atendimento. Ela foi falar comigo, falando, porque ela sempre passa lá também, eu a conheço realmente, tem 86 anos. E ela falou do seu atendimento, falou, não, doutor delegado, ela falou assim, doutor delegado me explicou, me atendeu e disse como é que eu deveria proceder e tal. Então, é isso que eu gostaria de entrar, inclusive, pegando um gancho nisso, né? Essa relação com as pessoas, né? O pessoal, a gente sabe que tem, às vezes, aquele comentário assim, doutor Ricardo é linha dura, né? Mas, enfim, a gente sabe que linha dura é pessoa justa, que quer que as coisas aconteçam corretamente. Inclusive defendendo os oprimidos, os fracos, quem necessita. E na área de segurança há uma necessidade não só para essas pessoas, mas para todos, né, doutor? Mas, enfim, essa sua relação, como é que é a rotina do delegado com a população de Faxinal e da região também que o senhor atende? Conta um pouco para a gente. Sim. Eu tive, acho que uns 3 anos, foi em 2020, eu tive uma visita de uma criança. Eu até nos primeiros anos ali em Faxinal, eu basicamente me dedicava exclusivamente ao trabalho operacional, né, combate à criminalidade. E aí eu recebi a visita de uma criança, e essa criança chegou lá e disse que queria me conhecer. Achei meio estranho, conhecer o delegado e tal, mas recebi a criança, recebi a mãe, a gente conversou e aí ela me fez um pedido especial. Ela pediu uma camiseta da polícia. E aí aquilo ali acendeu uma luzinha aqui e falei, né, eu acho que o meu trabalho não é só o combate ao crime. O meu trabalho não é só operacional, administrativa, a repressão. Isso, exatamente. Eu falei, não, eu acho que eu tenho que me aproximar mais da população, né? E aí, como que eu fiz isso? Comecei pelas crianças. Aí eu mandei fazer uma camisetinha com os símbolos da polícia e tal, e levei de presente para essa criança. Aí dessa criança veio outra, aí dali a pouco veio outros pais, começaram a gostar, sabe? A empatia das crianças para com o senhor é grande, hein? Exatamente. Eu recebo praticamente assim, diariamente. Vão lá, querem tirar foto, querem ver um pouco ali do trabalho, da rotina. E aí, assim, isso aí me trouxe uma satisfação tão grande. E que aí eu vi que nós, enquanto instituição, a Polícia Civil, a gente tem que contribuir um pouco mais, né? Para a população. Nada melhor para melhorar o meu trabalho é justamente ganhar essa confiança que não foi fácil. Né? Isso, humanizar, se aproximar mais, né? Exatamente, porque o nosso trabalho é o quê? Ele é voltado o quê? Para a população. E aí, a partir do momento que a população confia no nosso trabalho, vai lá, vê que nós não vamos resolver todos os problemas, isso é fato. Claro. Mas pelo menos a pessoa, quando leva o seu problema, sabe que a gente vai tentar fazer o nosso melhor. Isso aí é reconhecido, aí a pessoa vem, agradece o atendimento,
Eu falo, não, eu não estou fazendo nada além do que é meu trabalho, que é o quê? Tentar prestar um bom atendimento. E aí nisso eu comecei. Eu dei a camisetinha, a gente ia, às vezes, em algum aniversário, levava uma camisetinha que eu mandava fazer, né, com o símbolo da polícia. Aí uma criança já pediu, já queria olhar a viatura, dar uma passeada na viatura, queria ir no aniversário. Assim, que bacana. Infelizmente eu não consigo participar de todos, claro, né, claro. de todos pela questão do trabalho, mas na medida do possível a gente vai, participa, bate um papo, às vezes a mãe, o pai vai lá, leva a criança, a gente tira uma foto. Você vê, esses dias eu estava num açougue, no açougue ali, e aí chegou uma criança, estava com os pais ali e foi pedir para tirar uma foto. Cara, você quer honra maior que isso? Nossa. Que aquele que vai ser o futuro cidadão, né? E olha que bacana, doutor. Que legado que seus filhos vão levar. Qual? De que o pai é um exemplo para as pessoas. Porque nenhum pai deixa o seu filho, né, se espelhar em outro, desde que o outro não seja um exemplo para o filho. Exatamente. É verdade? Exatamente. Então, é muito bacana isso. E daí essa interação, né, com as crianças, com as famílias. Me diga uma coisa, existe também aquele momento em que os pais às vezes chegam, doutor, podia dar um conselho lá para o meu filho? Ou alguma coisa assim, porque a Polícia Civil não trabalha na prevenção, né? Sim. A Polícia Civil é mais na consequência da situação e tal. Exatamente. Mas como é que se dá isso? Acontece também? Acontece. Como eu disse, eu entendo que a polícia é mais do que só repressão. Lógico, a gente faz bem a parte da repressão, a gente, eu falo a gente, né? Eu, toda a minha equipe ali, a gente se dedica a esclarecer todos os crimes, né? Mas eu entendo que é um pouco mais. E tem situações que, de fato, eu vi que o resultado, às vezes, de uma conversa, de uma orientação, às vezes mudou a vida de uma pessoa. Então, assim, se de repente com uma orientação, às vezes uma conversa um pouco mais enérgica, né? Que é necessário. Né? Eu acompanho os casos, né? Todas as situações chegam até mim. O pai chega, eu converso com meu filho e tal. Não, vou lá, né? Eu converso, oriento, explico. É a confiança, né? Exatamente. Nós temos ali na carceragem, nós temos ali centenas, acho que 120 ou 130 presos. Eu não sei a contagem ao certo, até porque hoje é o DPEM que é o responsável. Mas, assim, uma grande parte dos detentos ali foram presos de operações nossas. Entendi. Você entendeu? Eu tive várias situações em que, às vezes, você prendeu a pessoa uma vez, aí depois você fala, fulano, para de fazer coisa errada, toma a linha, você entendeu? Toma jeito. Toma jeito. Você entendeu? Justamente porque eu entendo que é um pouco, no meu cargo, na minha posição, e pelo fato de gostar muito da cidade, a gente quer que o quê? Aquele que está delinquindo, praticando crime, as coisas melhores, né? Deixe de se tornar um criminoso e se torne um cidadão de bem. Eu queria que todos, queria que a cadeia fosse vazia. Que não tivesse problema. Que não tiver. Mas o que acontece? Esse é um sonho utópico, né? Não vai acontecer. Então a gente pega, a gente orienta. Eu tenho encarcerados ali que desde adolescente. Tem figurinha carimbada? Tem uns ali que desde adolescente, sempre dando um problema, 2, 3, 4, 5, 10. E aí a gente orienta, só que também é aquele negócio, né? A gente aplica a lei, faz os procedimentos, e hoje eu tenho, só para exemplificar, tenho um indivíduo preso ali, que desde adolescente a gente orientou, falou, e está ali, preso, encarcerado, condenado ali a mais de 15 anos. Então, assim, orientação teve, conversa teve. Se não quisesse alinhar, lá na cadeia pública tem muitas vagas, né? E hoje, né, a polícia penal tem uma estrutura muito grande, né? Consegue atender todo mundo. Então, assim, se não se alinhar, vai para lá, não tem conversa. Doutor, o senhor acha assim que um caminho para poder orientar, claro, o senhor já faz o trabalho de orientação, mas assim, é mais na consequência já o que chega em suas mãos. Sim.
Mas na origem, assim, o que o poder público poderia fazer para ajudar, na sua visão, a que a gente não tenha muito envolvimento com a criminalidade das crianças? Tem crianças que se envolvem também, né? Que é usada, os jovens, adolescentes e, é claro, os mais experientes. O que o senhor acha que poderia ser feito? Eu tento aplicar isso. Foi o que você acabou de falar. A gente tem que procurar o quê? Dar exemplo. Isso. É através do exemplo. Que tem aquele ditado, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Então, assim, quando a gente pega e vai num CEMEI, às vezes vamos numa escola, vai no colégio, o intuito maior ali não é ensinar nada, até porque, né, já existem os professores. Claro. A gente quer tentar mostrar para aqueles alunos, independentemente ali da faixa etária, o quê? Um bom exemplo de que você agir, você ser honesto, você ser correto, você ser íntegro, são valores que a pessoa tem que se orgulhar. E não, às vezes, ter vergonha, né? E que se não procurar esse caminho, daí pode ter outro caminho que a ação policial vai coibir. Exatamente. Que é se envolver, não é isso? Exatamente, e as consequências, né? E o senhor está falando de uma coisa muito importante que é a base para tudo: educação. Você está falando de escola infantil, de escola de ensino fundamental, ensino médio, enfim, visitando os alunos, tentando passar. O senhor acha que esse é o caminho, a educação, para poder fazer a diferença? Ah, com certeza. Com né? a família também, né? Sim. Meu pai sempre diz, né? O berço é tudo, né? Sim, com certeza, né? A família é o esteio, né? Da sociedade, né? A escola tem seu papel fundamental, né? Na formação. A gente acompanha professores, diretores, né? Eles enfrentam alguns problemas também, e aí eu entendo que a polícia, na medida do possível, a gente procura trabalhar na prevenção dos problemas que às vezes atingem, né? A escola, o colégio. Então a gente procura fazer um pouquinho mais do que além de fazer a pura repressão. A gente tenta fazer a prevenção, principalmente no tocante a drogas, a comportamento, que a gente sabe que isso aí traz um grande problema para os professores, aluno indisciplinado, né? Se ele está ali indisciplinado, se não der orientação, pode ser que no futuro ele esteja lá sob sua custódia. Pode ser. E infelizmente nós temos aí, não são poucas as situações de alunos que começou com o furto de uma caneta. E aí do furto de uma caneta passou por uma caneta e uma borracha, daqui a pouco o laptop lá da escola, daqui a pouco o que achava pela frente. Então, assim, esse tipo de situação que a gente tem que combater inicialmente. A gente tenta combater com a prevenção, conversando, tentando mostrar bons exemplos, porque às vezes a gente sabe que aquela família tem as suas dificuldades, né? Tem os seus problemas ali. Então a gente tem que procurar tentar enxergar o que está acontecendo e ver o que a gente pode fazer, né, para ajudar. E assim, se o indivíduo não quiser se alinhar, tem que estar pronto aí para as consequências. Que tudo que a gente faz de bom ou de ruim vai ter consequências. Não tenha dúvida. E olha como é importante o trabalho do educador, né? Que começa lá na origem, vem. Por isso tem que se valorizar os professores, professoras, né, os pedagogos, enfim, todos os profissionais da área da educação. Porque é uma barra, não é fácil não, né? Exatamente. É uma luta. Mas, doutor, eu quero falar da operação policial propriamente dita. O senhor, como autoridade policial, o comando do delegado para todo o trabalho, com a sua equipe, que desenvolve um belo trabalho por Faxinal e por essa microrregião. O senhor atende ainda Grandes Rios, que tem na comarca Rosário do Ivaí e Rio Branco do Ivaí. E toda essa movimentação, como é que essa rotina também... A gente falava do educador, que tem essa dificuldade, mas por trás de um delegado, de um policial, de um escrivão, tem também, é claro, o ser humano. Sim. Pai de família, né, que tem a sua vida normal fora a sua profissão. E tem todo esse abalo do dia a dia. Como é que é essa rotina, como é que vocês lidam com isso assim, para separar? Consegue ou não?
Tem que, né? Exatamente. Na verdade, assim, o trabalho, ele não tem nada de rotina, né? Se você for ver bem, assim, cada situação que aparece é uma situação diferente, é uma situação nova que a gente tem que quebrar a cabeça ali para resolver. Eu trabalho em regime de expediente, mas também trabalho em regime de escala, mas também posso ser acionado a qualquer momento. Entendi. Né? Então, assim, eu posso ser demandado por uma... Até porque não existe emergência. Ou melhor, não existe horário para que uma emergência aconteça, um problema X aconteça. Né? Nós tivemos aí uma situação no final de semana em Rosário do Ivaí, que houve um confronto lá com a Polícia Militar. Então, assim, eu já fui informado de antemão lá do que estava acontecendo para saber quais as providências que eram para ser tomadas ali na sequência. Ou ocorrências de vulto, né? Ocorrências que demandam ali uma intervenção às vezes imediata, que não pode esperar que aconteça, que sejam tomadas providências dali no primeiro dia útil ou na segunda-feira. Então, se houver necessidade de ser tomada essa providência no domingo à noite ou no sábado à noite, ela tem que ser tomada, ela não pode ser postergada. Então, assim, o trabalho traz essa dinâmica, né, digamos assim, e eu gosto muito. Minha família... O senhor é mais operacional, então? O senhor põe a mão na massa ali no sentido de acompanhar. Claro, o delegado tem essa função, mas sim, alguns são mais administrativos, conduzem. O senhor vai para a linha de frente ali, doutor. Sim. Todas as situações, todas as operações que nós fazemos, né, de cumprimento de mandados, de busca ou de prisão, pelo menos na grande maioria, eu sempre sou o primeiro da equipe. Independentemente quando são operações externas, em outras cidades, ou às vezes até outro estado, eu sempre sou o primeiro, né? Junto ali com a minha equipe, porque assim, como eu disse, né, a gente tem que influenciar pelo exemplo, né? Claro. Então eu sempre sou o primeiro, a gente sempre procura incentivar, né, o servidor e assim... Sempre fui dessa forma, né? Sempre tive esse perfil. Gosto muito das ocorrências, da parte operacional. Inclusive, me lesionei no ano passado justamente nisso, né? No desempenho de uma atividade operacional, tentando realizar a prisão de um indivíduo foragido da justiça, né? E também o indivíduo estava sendo investigado por roubos que aconteceram em Faxinal e Mauá da Serra. Então, assim, a parte operacional ali, a gente procura desempenhar sempre da melhor maneira possível, da maneira mais justa possível, porque às vezes alguns têm aquela visão que a polícia é truculenta, é isso, é aquilo, e eu procuro justamente mostrar o contrário. A gente vai para cumprir uma ordem judicial. A quantidade de força que a gente vai ter que usar vai depender do indivíduo. Exatamente. Que é o alvo da operação. Eu sempre digo isso também. Isso. Se eu chegar numa situação, por exemplo, vou cumprir um mandado de prisão do indivíduo X. Se eu chego na situação ali, é um indivíduo que não tem antecedentes, não tem um histórico de violência e tal, eu não preciso agredir ele. Não preciso utilizar de força além do necessário. E aí a gente consegue conduzir a ocorrência. Só que tem aquela situação que, infelizmente, você tem que usar de força e nós fomos treinados para isso. Se tiver que usar de força, vai ser usado. Aquela decisão judicial é uma decisão, não é um pedido. E aí, se tiver que usar de força, a gente vai usar, vai conduzir, vai prender, não tem conversa. Mas como é que, né? Você vai chegar, como o senhor bem disse, se chega, o cara encara e saca de arma, vai para cima da polícia, a polícia está preparada para se defender, para defender a comunidade também, porque ali é toda uma situação envolvida, né? Bom, mas, doutor, o senhor falava da família, eu lhe interrompi, desculpe, essa questão da ação, não é uma rotina, mas do desempenho do trabalho. Exatamente. Mas os meus filhos, eles gostam muito, né? A gente é um bom exemplo. Segundo os meus dois pequenos, dizem que vão ser policiais. Não sei, vamos ver aí como é que vai ser o caminhar. A gente procura influenciar, né? E aí eu não sei se eles de fato vão querer ingressar na carreira. Espero que sim, né? A gente sempre puxa né, para o nosso lado. E aí, assim, eles conhecem a minha rotina, conhecem a necessidade do trabalho. Às vezes reclamam, isso é fato. Reclamam às vezes a ausência. Normal.
Mas assim, eu sempre digo que quando eu estou ausente de casa, eu estou em algum local ajudando alguém. E aí eles conseguem entender, apesar de pequenos ainda. E assim... Mas na formação vai ser muito bacana isso. isso. Exatamente. Aí eles olham e falam, pai, você foi prender um bandido? Eu falei, fui. Aí legal. dá aquele sorrisão, ou seja, o pai foi lá, cumpriu o dever dele, voltou para casa, e esse que é importante. Porque a gente sempre se espelha nos pais, né? Exato. E os bons exemplos, isso que o senhor falava lá no começo e todas as ações. Mas, doutor, eu quero falar sobre esses crimes, os mais diversos que nós temos aí. E a gente sabe que tem crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, né? E tantos outros crimes aí que a gente acompanha no dia a dia. Qual é o crime que o senhor acha assim, que ele traz assim, uma dificuldade maior para o trabalho da polícia? Qual é o crime que o senhor acha, assim, na sua opinião? Sim, o crime que inclusive é aquele na qual a instituição, né, cobra mais, é o crime de homicídio, né? O crime contra a vida aí é o crime mais capital. impactante, né? Um crime desse, ele causa todo, ainda mais numa comunidade, numa cidade pequena, né, como é o nosso caso. Então, assim, a morte de alguém, às vezes de uma forma bruta, ali, violenta, né, causa todo um temor ali na população e ele exige esse momento, essa ordem ali perturbada, ela precisa ser restabelecida. Então, assim, por isso que a polícia, nesse tipo de caso, precisa agir o quanto antes, né? Para dar uma resposta. Para dar uma resposta. Seja, num primeiro momento ali para a população ali que está apavorada, porque às vezes acontece um homicídio, daqui a pouco 2, 3 e não se vê consequência, e isso aí pode perturbar toda essa normalidade, né, da ordem pública. Então há essa necessidade de que a gente atue da forma mais rápida possível. E assim, tem homicídio que os elementos ali a serem colhidos já estão postos, fica um pouco mais fácil. O duro quando é uma situação em que você não tem nenhuma linha, você esclarece todos os pontos, mas só que você não consegue chegar numa autoria quando é um crime em que você não tem mais pista. E aí fica difícil. É difícil você virar, às vezes, para um pai ou para uma esposa e falar, infelizmente, aqui eu não consegui chegar. Tirar uma vida de uma pessoa é um horror, né? E abala, como o senhor bem disse, né, a questão dos crimes contra a vida. Mas assim, em todo esse desenrolar de crimes contra a vida, teve algum nessa sua carreira já acontecendo que te chamou mais atenção em Faxinal ou pela micro-região aí? Tivemos sim. Ali em 2019, né, quando eu assumi ali a 53 DRP, um homicídio tinha ocorrido em 2018 ali. E aquele homicídio ali, ele gerou toda uma comoção. A pessoa era uma pessoa muito querida, né, de grande parte da população. Então, assim, esse homicídio gerou uma comoção, porque aí o suspeito sumiu, né, assim que foram expedidas as ordens de prisão, ele sumiu, e aí eu entendi que seria um trabalho que deveria ser concretizado. A gente deveria localizar aquele indivíduo. E aí foi o que eu fiz. Nós começamos a diligenciar, eu com a minha equipe, com equipes de outras cidades, nós conseguimos ali, depois de um trabalho gigantesco, conseguimos localizar esse indivíduo, né? Ele foi preso e foi trazido perante a justiça, né? A investigação levou a outro local. Isso, exatamente. Ele estava foragido, né? O autor já tinha sido identificado, né? Foi um excepcional trabalho lá do Dr. Silvio à época, só que o indivíduo ainda continuava foragido. E aí havia essa necessidade, né, de que esse indivíduo fosse preso para que a própria população sentisse, né, que a justiça estaria sendo feita, né, que esse indivíduo fosse levado perante o Poder Judiciário para ser responsabilizado. Sim. E aí a gente conseguiu. Esse caso, né, a gente conseguiu localizar esse indivíduo, ele foi preso, foi trazido, foi julgado e condenado e está pagando a sua pena.
E esses crimes sexuais que a gente vê também, que acontece muito, né? Contra as mulheres, contra as crianças, isso também não abala o pai, o ser humano, doutor Ricardo? Ah, sim, isso aí, eu tenho 3 filhos, né, 2 meninas e um menino, então assim, nós tivemos até um caso ali em Faxinal, ali, que mexeu bastante comigo, né, que foi o caso do hotel. Foi um caso que teve uma repercussão nacional, né, de exploração sexual ali de criança e adolescente. Então, assim, foi um trabalho longo. Era um casal que explorava? Exatamente. Eram os proprietários ali de um hotel. Na verdade, assim, o hotel era quase que uma fachada, né? Meu Deus. E aí, o que chamou a atenção foi o número de vítimas, né? Muitas e muitas e muitas jovens, né, eram aliciadas, né, para fazer programas. Então, assim, esse caso aí, como eu disse, chamou muita atenção. Nós trabalhamos ali intensamente, conseguimos as ordens de prisão dos responsáveis, né? Eles foram presos, foram levados perante a justiça, né? Foram julgados e estão aí cumprindo aí a sua pena. Bom, mas quero perguntar também de outro caso, porque às vezes até, se não fosse trágico, tem muita gente que fala que é cômico, que as pessoas brincam muito com isso, né? Qualquer hora que você está falando, não fala assim, você é um 171, né? Esse é o crime também que acontece muito, não? Explica essa situação do 171 para o pessoal saber. Nossa, o crime de estelionato, olha, hoje ele acontece praticamente diariamente. Por quê? Com a tecnologia, né, o advento aí de rede social, pagamentos via Pix, então isso proporcionou uma facilidade para o estelionatário gigantesca. Teve uma vez, nós fizemos uma operação, uma situação aí de estelionato, e aí os indivíduos montaram uma central dentro de uma cadeia. E de dentro da cadeia, eles faziam golpe no país inteiro. No país inteiro. Aquelas ligações? Isso, de ligação, porque nós utilizamos ali todos os expedientes que nós tínhamos, e aí nós chegamos a monitorar várias ligações. O indivíduo dando golpe na pessoa em São Paulo, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, assim, é uma engenharia, é uma inteligência do estelionatário que, se fosse utilizada para o bem, com certeza a sociedade ganharia muito, mas é utilizada para o mal, ou seja, para fazer com que pessoas, né, ali sejam enganadas. Às vezes a pessoa só tem aquele bem, né? Às vezes só tem aquele bem, só tem aquele dinheiro. Os mais idosos também. Exatamente. E aí, assim, eles dão golpe de tudo quanto é tipo, né? Você tem o golpe do Pix, o golpe da OLX, o golpe do Nudes. Esse do Nudes é terrível, cara. Outro dia eu estava vendo pela rede social, na verdade um site, de uma pessoa na região metropolitana da capital que ela foi iludida por um cidadão que ela conheceu pela internet, né? Não é o do Nudes, mas é mais ou menos parecido na situação em que ela começou a alimentar a sua solidão. Aliás, o que ele queria era tirar da solidão, mas através da rede social. E daí ele ludibriou ela e tirou uma grana louca da pessoa. Ou seja, muito dinheiro, né? Agora, o 171, né? Esse crime, ele não tem uma pena muito alta. Eu não sei, o senhor pode falar sobre isso tecnicamente aí, com o seu conhecimento jurídico. Eu sou bacharel em Direito, mas não atuo. Mas, enfim, é difícil de coibir? É difícil de pegar um 171? Não, é difícil. É difícil porque o que acontece? O estelionatário, ele pode estar tanto no outro lado da esquina, como também pode estar em outro estado, em outro país. Então, assim, você tem que fazer muitas quebras de sigilo para você conseguir identificar o autor do estelionato, né? Que, na verdade, sim, você vai identificar a máquina que o indivíduo está usando para aplicar o golpe, para você conseguir chegar até ele. Então, assim, é muito trabalhoso, é muito difícil, né? Naqueles casos em que a vítima
faz a representação perante a autoridade policial, a gente instaura o procedimento, só que o que acontece? O dinheiro, que é aquilo que a vítima às vezes quer recuperar, infelizmente às vezes a gente não recupera. Né? Porque aí o dinheiro vai para uma conta, vai para outra, pulveriza, vai para... Quando você consegue identificar, por exemplo, uma grande associação criminosa, uma grande organização criminosa de estelionatário que tem patrimônio, aí você consegue apreender esse patrimônio e esse patrimônio vai responder pelos prejuízos causados. Mas aí é uma situação muito grande, né? De uma organização de muitas pessoas. Quando é uma situação de um golpe, de um aqui, de outro ali, o que acontece? O dinheiro geralmente é direcionado para uma conta e dessa conta para outras 10, outras 20, e aí infelizmente depois a gente não consegue encontrar nenhum patrimônio, nenhum objeto ali que possa ser apreendido para que a vítima seja ressarcida do seu prejuízo. É uma dificuldade. Infelizmente é uma dificuldade que a gente encontra, né? Várias situações nós já tentamos aí recuperar os bens, mas é muito difícil. Eu não vou dizer impossível, mas claro, é muito difícil. Eu sempre digo que não tem crime perfeito. Né? As coisas, uma hora a casa cai. Isso uma hora a casa cai. Eu digo sempre muito. Que eu falo, moçada, não se envolva porque o crime ou da cadeia ou da cemitério. É uma verdade. Porque está fazendo coisa errada ali, as coisas podem dar errada na vida da gente muito, para quem pratica. Né? O sucesso é momentâneo. Aliás, não é nem para se dizer insucesso. Né? É um insucesso se envolver. Mas, doutor, o crime de tráfico de entorpecentes, o senhor já atuou como policial rodoviário federal. Tenho certeza que encontrou muitos momentos em que havia aquele também... que não deixa de ser 171, de enganar a polícia, como é que eles iam transportar, como é que iriam ali esconder, né, o tráfico de entorpecentes que pelas rodovias do Brasil passam e com bastante intensidade, infelizmente, mas a polícia tenta e tem trabalhado. E no trabalho da Polícia Civil, assim, mais numa situação, tem algum caso curioso, assim, e que também acontece, né? O cara tá lá numa boca de fumo, sei lá, num local desse, acomodando, e vocês vão em cima e não conseguem, e depois, com a investigação, pode parecer, puxa, que surpresa, onde é que esse cara acomodava a droga, ou como que ele praticava? Eu tenho um caso que aconteceu ali próximo ao bairro JK, que inclusive era de um traficante, que reiteradas vezes nós tentamos prendê-lo, né? E sempre a gente batia na trave. Cumpríamos busca na casa, cumpríamos buscas em outras residências da pessoa, tentamos diversas vezes e nunca dava certo. Na última vez, nós cumprimos ali as diligências e tal, e não achávamos nada. E aí eu falei, não pode ser, porque assim... E tinha denúncia? Sim, nós tínhamos denúncia, tanto do 181, tinha denúncia dos próprios vizinhos, né? Os vizinhos, fulano tá assim, movimentação e tal, entra, sai e tal. E eu falei, não é possível. E vai daqui, vai dali. A hora que nós já estávamos no final da diligência para ir embora, eu entrei num quarto, né? Sentei e olhei assim, falei, meu senhor, onde que... Não é possível, isso aqui tem que estar em algum lugar. Esse cara não pode ser tão bom assim. E aí tinha um interruptor, uma tomada, né? Tinha uma tomada assim, e aí, assim, a parede estava pintada, assim, não tinha nenhum indício de manipulação, mas aí eu resolvi puxar o espelho da tomada. A hora que eu puxei esse espelho da tomada, ela desconectou, e aí eu verifiquei que tinha um fundo falso lá. Foi um golpe de sorte, doutor. Assim, sorte não, foi Deus que iluminou. Vamos colocar assim, né? Exatamente, porque eles estavam destruindo aí a vida de muitas pessoas, né? O tráfico de droga aí é uma coisa terrível. E aí, nessa diligência, eu consegui verificar ali aquele fundo falso. E o que o indivíduo fez? Ele fez uma espécie de baú de metal e chumbou dentro da parede, né? Tipo um cofre, assim. Tipo um cofre. O cofre, e aí colocou uma tomada falsa, mas que funcionava. Tanto que toda vez que nós fomos lá, depois eu fiquei puxando pela memória, sempre tinha algum aparelho elétrico conectado. Para desconversar. Porque aí a tomada está funcionando, não vai ser ali que vai estar escondido. Que barbaridade. E aí quebramos a parede como um todo, né? E aí estava lá um cofre
grande, tinha, não me lembro exatamente, mas era maconha, cocaína, crack, mas numa quantidade imensa, e o dinheiro, né? Um volume significativo ali de dinheiro decorrente ali da venda dois entorpecente. momentos, né, doutor? Primeiro, a cara do cara, ou enfim, do grupo que estava ali criminoso, isso, que ficava, não vai achar nada, né? Isso. E depois, e a cara quando o senhor achou? Falou, meu filho, a casa caiu, né? Exatamente. Foi depois de tanto esforço, aí acabou dando certo, e aí os caras simplesmente, quando eles perdem, aí eles baixam a cabeça, não, perdeu, vai ser preso e acabou. Nessa ocasião, né, 3 indivíduos foram presos, né, e, como eu disse, foram levados aí perante o Poder Judiciário para responder por aquele crime, e aí pelo menos naquela casa ali não tive mais problema. Que bom, atuação, mas olha a percepção, né? Uhum. É claro, isso tem o feeling ali do profissional, mas também tem do ser humano, com a fé que teve, porque a gente tem que ter fé. Sim. Eu sempre digo, fé em Deus e acreditar na força do trabalho, né? Então a gente consegue. Mas, doutor, assim, de todo esse trabalho policial que desenvolve, a polícia chega na sua atividade ali, que é a consequência, mas é que tem que reunir as provas, a investigação e tudo. Depois você pega e reúne tudo isso, e envia para os poderes complementares que a população sempre espera a punição. E às vezes, pelo ordenamento jurídico, a gente sabe que todos os poderes fazem a sua parte. A polícia, o Ministério Público e o Judiciário em si, é claro, na aplicabilidade da lei. Mas quando não acontece a contento, que daí o policial, a autoridade policial, o delegado com a equipe, né, que também eu sei que o delegado vira um para-choque, né, porque às vezes, o que eu quero dizer, quando vem aquela notícia, puxa, a pena não foi do jeito, ou com aquelas brechas legais também, você olha, o cara está lá na rua novamente. Para o delegado, eu creio que seja frustrante, mas o delegado, da frustração dele, ele também tem que proteger a sua equipe, porque a equipe pode ser contaminada, dizer, poxa, será que valeu a pena o nosso trabalho? Porque tem um outro trabalho, né? Continua. É mais ou menos por aí? Você acertou na mosca. Isso aí acontece muito, né? Ainda mais depois que a gente já tem muitos anos de trabalho, né? Você motivar o teu servidor, também já está ali há muitos anos, né? Todos os meus servidores já têm bastante tempo na polícia. Então, assim, a gente, na função ali de gestor, tem que procurar incentivar a equipe, né? Nessas situações, é difícil? Lógico que é. Que aí você prendeu o indivíduo, dali a pouco o indivíduo já está na rua de novo. Isso aí frustra um pouco? Frustra, isso é fato. Só que aí a gente tem que trabalhar isso aí. E aí eu digo para a minha equipe que a gente tem que ter um olhar profissional. A gente vai lá, cumpre o nosso papel, encerrou a nossa missão. Porque se a gente ficar sempre se lamuriando por aquilo que escapa a nossa atribuição, aí a gente acaba desanimando, né? É verdade. E aí eu falo para a equipe, falei, não, se o indivíduo nós cumprimos a nossa parte. O indivíduo foi lá, recebeu uma pena X, Y, Z, não cabe a nós a mensurar a pena. Se o indivíduo continuar fazendo coisa errada, vamos lá dentro, vamos prender ele a segunda, vamos prender a terceira, vamos prender a quarta. Apesar que tem indivíduo que você prende a 10ª vez e não aprende. Puxa, o cara vai ser cliente nosso eternamente, né? Na cidade lá de Faxinal, né? Infelizmente nós temos alguns que não tem como. Entrando e saindo de cadeia, mas assim, o que eu digo para a equipe, falei, nossa missão é prender. E se tiver que a gente prender 1, 2, 3, 10, 15, 20, nós vamos prender. É colocar efetivamente a meta, né, de trabalho dentro da legalidade da função. Nós podemos fazer isso, vamos fazer e vamos chegar até ela, né? Exatamente. Apesar que eu me lembro na faculdade, quando o professor da matéria de direito penal, ele falava que a polícia se apaixona pela ocorrência. O que é essa? É você, às vezes, tomar até as dores da vítima, você se envolver muito ali com a situação, mas eu procuro sempre dizer aos meus policiais que assim, a gente tem que tratar, o atendimento tem que ser humanizado, porque é difícil, às vezes você vai atender uma situação de estupro de uma criança. É uma situação difícil. Nossa, a gente não tem. Aquela situação ali demanda com que você atenda aquilo ali
não com rudeza, você tem que atender como uma postura profissional. Tem um controle emocional imenso. Exatamente. Mas assim, você tem que humanizar, porque assim, a criança está sofrendo, né? Então assim, a gente precisa olhar aquela situação ali e tentar assim, da melhor maneira possível, né? Lógico, dentro do que a lei permite, você atender aquele caso. Porque violência contra a mulher também. Violência contra a mulher. Para você ter uma ideia, 60% das ocorrências policiais está envolvendo violência doméstica. Violência doméstica. Então, assim, é a ocorrência que mais... fica até redundante falar, né? Mas é o que mais ocorre no dia a dia policial. Essas situações de violência doméstica, onde a mulher ela é agredida, ela é xingada, ela é abusada, ela é furtada, ela é humilhada. Então, assim, todas essas situações aí acabam preenchendo aí a agenda de trabalho policial de uma forma assim estarrecedora. Só que assim, a gente tem que procurar atender sempre da melhor maneira possível, da forma mais nós temos situações ali que a pessoa tem dezenas de procedimentos. Mas por quê? A vítima vem, faz o registro da ocorrência, pede medida protetiva, só que aí, de alguma maneira, o agente agressor ali, que na maioria das vezes é o homem, mas também pode ser uma mulher, a depender da situação, ele consegue fazer com que a vítima desista. Aí ela desiste da medida protetiva. Aí retira a queixa. Aí quer que o procedimento não anda mais, e aí ela volta para o ciclo de violência novamente. E aí isso pode acontecer mais uma, mais 10. Fica um bom tempo nessa situação, né? Fica refém do próprio medo, né? Exatamente. Eu tive um caso que foi em Grandes Rios, foi um dos primeiros casos, quando eu assumi lá a delegacia, de um casal. Eles já estavam casados há mais de 50 anos e a vítima falou que durante esse período todo sofrendo. Meu Deus! Sofrendo, né? E queria por fim. Eu falei, não, a gente está aqui para ajudar. Fizemos todo o procedimento, demos todos os encaminhamentos que a lei manda. Sim. Só que assim, passaram alguns meses, a vítima acabou foi uma pressão mais dos filhos, né? O agente agressor, através dos filhos, conseguiu fazer com que a vítima desistisse mais uma vez. Deve ser aquele argumento, não, eu vou mudar e as coisas vão, mas enfim. Exatamente. Não vai acontecer mais, o que está fazendo comigo, se colocando numa condição de coitado, porque assim, geralmente o indivíduo ele é machão lá com a mulher, né? A hora que ele encontra uma situação que alguém é mais forte, no caso o Estado, a polícia é mais forte que o indivíduo, ele não é tão bravo assim. E aí esse caso em questão foi que me chamou a atenção, sabe, assim, pela quantidade de tempo da vítima. Meu Deus. Então eu sempre falo, quando a gente tem a oportunidade de ir em algum evento, alguma palestra, falar sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente explicar que assim, é a própria vítima que põe o fim ao seu sofrimento. É ela que tem que falar, não, não quero mais, não quero sofrer mais, preciso de ajuda, e aí a gente está lá para tentar ajudá-la. Que pode chegar a um fim trágico, que é o feminicídio, né, doutor? Exatamente. Então, é importante ter essa orientação. Uhum. Mas, doutor, mudando um pouco de assunto, mas claro, nesse trabalho policial, a gente tem na história recente do Brasil também a atualização, aliás, a atuação policial, apoiando, por exemplo, o Judiciário, o Ministério Público no combate à corrupção. Sim. Aí a Lava Jato, tem o trabalho todo que foi feito, a frustração também de, às vezes, uma condenação que vai, que volta, por instâncias que, enfim, os entendimentos, né? O senhor como autoridade policial, e que a gente vê que a população também fica, né? Quando tem um ato de corrupção, que é contra o patrimônio público, contra o direito sagrado, líquido e certo de cada cidadão, quando o dinheiro é roubado, que falta lá para merenda, que falta para saúde, para infraestrutura, para a autoridade policial também não deve ser fácil, né? Ah, sim. A gente que está próximo, né, das pessoas, né, no dia a dia, a gente vê bem isso, né? A nossa instituição, Polícia Civil,
até retomando lá aquilo que eu tinha dito, né, dessa melhor gestão, Claro. criou uma divisão dentro da Polícia Civil especializada em combate à corrupção, né, que se somou aí a várias outras instituições, como do Ministério Público, né, que atuam nessa repressão. Ela demora um pouco mais porque a gente sabe que é muito cheio de detalhes, né, uma investigação mais demorada, mais longa, mas a gente espera aí que quem faz isso, né, quem desvia o dinheiro público, quem desvia o patrimônio público, aí tem que receber aí a reprimenda à altura. À altura, né? Porque a consequência pode ser gravíssima, né? E pode, inclusive, culminar aí com as pessoas à mercê de toda a criminalidade, toda a pobreza, e, claro, a sua vida em jogo ali, né? Perdendo na saúde, na educação. É inadmissível. Sim, exatamente. Às vezes a pessoa não vai ter um medicamento, não vai ter um material para estudar, não vai ter um transporte. Então, assim, é um crime que traz uma consequência, se a gente for analisar, às vezes até maior do que eu estava falando do homicídio, né? O homicídio ele tem a sua repercussão, mas o ato de corrupção, quando você tira o dinheiro que pertence à coletividade, né? Então isso aí tem consequências ruins aí. A gente vê, apesar que é um pouco mais difícil a população enxergar, né, o trabalho, né, que é a reunião de provas ali, que é minucioso, né? Mas como você mesmo mencionou ali, uma hora chega. Uma hora casa. Chega. E aí assim, não adianta chorar. Não adianta aí chorar. nesse momento aí não tem dinheiro que socorra. Não tem. Pode ter certeza. É o que eu sempre digo, é a fatura, né? A fatura, é isso aí. A fatura chega. Aí a hora que a fatura chegar, aí não adianta mais reclamar, né? É verdade. Doutor, mas na parte final eu não poderia deixar de ainda falar sobre essa questão da estrutura que a Polícia Civil nesse trabalho com o delegado-geral, com o secretário de Estado da Segurança, com o próprio governador, já tem concedido, né? Tem também os avanços aí, procurado melhorar essa questão funcional de todos os policiais, enfim. Mas assim, por exemplo, tem um projeto do governo do Estado que são as delegacias cidadãs. Por exemplo, numa cidade como Faxinal, que atende uma micro-região, caberia um projeto desse? Você acha que um projeto desse é importante e que ele está fazendo a diferença? Porque eu tenho visto muitos municípios aí recebendo esse benefício do governo, né? Que começou com o atual governador Ratinho Júnior. Esse projeto é importante? Caberia, por exemplo, em Faxinal? Seria, assim, um anseio que você pensaria que poderia acontecer? Sim. Esse aí é um dos sonhos que eu acho que com certeza ele vai ser concretizado, né? Faxinal, de fato, ele comporta uma delegacia cidadã, né? Na verdade, assim, a própria Polícia Civil já tem toda uma estrutura na parte de engenharia que, conforme a demanda, o tamanho da cidade, tem os projetos, né? Isso, já tem todos os projetos, né? Por isso padronizados. Que eu digo, por isso que essa direção, né, que nós temos hoje em dia, né, é uma direção excepcional, porque assim, tudo muito organizado, tudo muito. E aí, assim, uma delegacia cidadã para Faxinal seria assim excepcional, melhoraria sim numa porcentagem digo praticamente 100%, né? Porque aí você ia ter um local mais adequado para receber vítimas, né? Até a própria questão dos detentos, né? Você teria a delegacia num local totalmente separado da cadeia pública, né? E aí você poderia para as vítimas, principalmente para a vítima, né? Que às vezes é muito relegada, né? Aos cuidados com a vítima, você tem um ambiente ali próprio, né, com uma estrutura moderna. Até recentemente, se não me engano, acho que semana passada, houve a inauguração de uma delegacia cidadã na cidade de Guaíra. Né? Um projeto excepcional. Você olha lá, alçar a Polícia Civil a padrões aí internacionais. De atendimento de excelência. Por exemplo, assim, o senhor hoje está no mesmo prédio em que ainda tem a carceragem. Exatamente. Né? No mesmo espaço físico em Faxinal. Num momento desse, que pudesse avançar para uma delegacia cidadã, o senhor vai ter lá um espaço onde vai poder atender a população. Por exemplo, eu estava lendo também que tem as salas, né, que dão maior segurança para as vítimas no reconhecimento, né? Isso. Que hoje tem dificuldade pelo espaço físico, os próprios depoimentos,
a divisão certinha do trabalho dos investigadores, escrivão, do próprio delegado, da população ali. Por isso já diz o nome, né? Delegacia Cidadã. Exato. Esse espaço é importante, é um sonho, né? Ah, sim. E se Deus quiser, vai ser concretizado, né? A população ali de Faxinal, não só Faxinal, né? Cruz Maltina, Borrasópolis, né? Que serão atendidas por essa delegacia ali, com certeza ali tem muito a ganhar, né? Ter um ambiente mais adequado a receber ali o cidadão. E então, com certeza aí, a gente espera aí que esse objetivo seja atendido. Precisar de alguns apoios, né? Mas se Deus quiser vai dar certo. Ah, não tenha dúvidas. Esse é um apoio que deve ser dado, importante, porque é segurança para a nossa cidade, para a nossa região, e apoio à autoridade policial que desempenha pelo Paraná todo. E em Faxinal está aqui um exemplo, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, quero agradecer a sua participação no nosso podcast, o Faxinal Pode Mais. Um exemplo da carreira, um exemplo de esposo, pai de família, de ser humano, um exemplo de um servidor público aplicado e um exemplo de todo o seu trabalho. Então, muito obrigado, um ótimo trabalho, que Deus te abençoe sempre nessa carreira, doutor. Ô, Adilson, eu fico até encabulado, obrigado aí pelas palavras, é uma honra, né, poder aqui bater esse papo com você, poder levar aí para a população um pouco mais aí da nossa história, né, e reafirmar aí o nosso compromisso aí com toda a população. Tem que, na verdade, agradecer você. Eu que agradeço. Está aí, nosso bate-papo bacana com o doutor Ricardo Mendes, delegado de polícia em Faxinal. E aqui é assim, o espaço é para a gente falar sobre a nossa cidade, sobre o nosso município. É o Faxinal Pode Mais, o podcast da cidade. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, pela companhia e até o próximo programa. Tchau, gente!